Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus. Como é bom estar aqui na presença de Deus todos os dias e adorá-lo e louvar a Deus. Então vamos começar nosso cafezinho com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo é em teu nome, Senhor. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, te louvo por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, caminhando com o índice analítico, caminhando dentro do Catecismo da Igreja Católica. Cada palavra que a gente estuda, nós estamos falando sobre a Assembleia Dominical, onde que nós estamos caminhando junto com amar a Deus sobre todas as coisas. E nesse amar a Deus sobre todas as coisas, nós tiramos o dia para o Senhor, para estar perto dele, para se aproximar de Deus. E conforme está direcionando o catecismo, que é a tradição, mais o magistério, mais a palavra de Deus, nessa junção, nesse direcionamento, nós temos aqui um entendimento por que o dia do Senhor, o domingo, a Igreja Católica direciona para que sejamos reunidos nesse dia como o dia do Senhor. Nós vamos entender, diante dessa plenitude da lei que Deus coloca, a plenitude é o quê? É que preenche, que traz o colapso. Então, diante do dia do Senhor, nós temos aqui a antiga aliança, onde que Deus faz aliança com o povo, tira da escravidão, dá um direcionamento, dá os mandamentos. Agora, na nova e eterna aliança, nós temos um novo agir diante do mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Fazer isso em memória de mim. E nesse agir, nós vamos pegar o parágrafo 2188. Dentro do respeito à liberdade religiosa e ao bem comum de todos, os cristãos precisam envidar esforços no sentido de que o domingo e dias de festa da igreja sejam feriados legais. A todos tem que dar um exemplo público de oração, de respeito e de alegria, e defender suas tradições como uma contribuição preciosa para a vida espiritual da sociedade humana. Se a legitimação do país ou outras razões obrigarem a trabalhar no domingo, que apesar disso este dia seja vivido como o dia de nossa libertação, que nos faz participar desta reunião de festa, desta Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Hebreus 12, 22, 23. Queridos irmãos, eu quero fazer aqui, diante do resumo, esse entendimento desse parágrafo. O resumo, ele está falando aqui sobre amar a Deus sobre todas as coisas, o dia do Senhor, onde que é o primeiro mandamento, e ele vai resumir assim: o sábado, que representa o término da primeira criação, é substituído pelo domingo, que lembra a criação nova inaugurada com a ressurreição de Cristo. A igreja celebra o dia da ressurreição de Cristo no 8º dia, que é corretamente chamado dia do Senhor ou domingo. O domingo deve ser guardado em toda a igreja como dia de festa de preceito por excelência. No domingo, em outros dias de festas de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. No domingo e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis se absterão das atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus. A alegria própria do dia do Senhor é devido descanso da mente e do corpo. Olha, o resumo está muito bem explicado. A instituição no domingo contribui para que todos tenham tempo de repouso e de lazer suficiente para lhe permitir cultivar sua vida familiar, cultural, social e religiosa. Todo cristão deve evitar impor sem necessidade aos outros aquilo que os impediria de guardar o dia do Senhor. Queridos irmãos, um ensinamento
muito reto, muito amplo. Então vamos ficar com essas palavras do resumo. Vamos pegar nossa palavra e vamos degustar das palavras onde que eles se reuniam para tirar esse dia do Senhor, já ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor pelos apóstolos e foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. Palavras do Senhor, graças a Deus. Aqui eles se reuniam no primeiro dia da semana, no domingo, perseveravam os apóstolos nesse dia. Lá no versículo 46. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Louvava a Deus e cativava na simpatia de todo o povo. Vamos pegar agora Atos 20, versículo 7. Estamos vendo aqui que se reuniam para a fração do pão. Atos 20, 27. capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de se viajar no dia seguinte, conservava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Palavras do Senhor. Então aqui está, eles se reuniam para o partir do pão, que é fazer isso em memória de mim. Então, queridos irmãos, com esse ensinamento, nós temos essa graça de nós entendermos esse direcionamento. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.